E aí galera, como que tá, beleza? Eu postei um vídeo agora, foi ontem, sobre um insight que eu tive, que eu achei muito bacana. E esse insight hoje foi muito mais além, e eu vou completar a ideia de ontem. Teve bastante pessoas que elogiaram o negócio de ontem, e eu acho que vocês vão gostar do de hoje, que é muito mais além e envolve a relação social de homens e mulheres como um todo. Eu vou tentar falar rápido aqui para não ocupar muito tempo. Seguinte, homem gosta de beleza da mulher, né? Beleza e juventude. Mas a juventude da mulher já é uma coisa bela. Então é beleza. Ninguém esconde isso. É a beleza da mulher que atrai o homem. No primeiro instante é isso. Aí o cara vai se envolver com mulheres bonitas, depois que ele vai ver se a mulher é decente, se ela é legal, se ela é folgada, se é preguiçosa, se sabe cozinhar, se não sabe, enfim, qualquer outra coisa. A primeira coisa que o cara vai olhar na mulher é a beleza, tá? A mulher não. A mulher, a primeira coisa que ela olha no homem é o poder, tá? Eu acho que é importante que a gente tenha bem claro na nossa cabeça o que é poder. Que poder não quer dizer só dinheiro. Pode ser força, pode ser liderança, pode ser coerção. Existem várias formas de poder, tá? Então o alfa provedor é o cara que tem dinheiro, é o cara rico. Então a mulher gosta do cara rico, mas não que ela gosta de verdade do cara rico. Ela gosta do dinheiro que o cara rico tem e ela pode se apropriar disso, tá? Ela não gosta do cara. Diferente do cafajeste. Ela gosta do cafajeste porque o cafajeste é um poder também. Porque o cafajeste, ele tem algum tipo de liderança, ele tem algum tipo de perspicácia, ele tem algum tipo de força, mesmo ele sendo bandido, sendo um canalha. Por isso que ela gosta do cafajeste e ela gosta do cara alfa apenas do dinheiro que o cara alfa tem. Porque o cara alfa, ele é um beta que tem dinheiro. Então ela gosta do dinheiro que o cara tem, não do cara. O cafajeste não, o cafajeste ele é o poder. Ele é em si, é nele mesmo, é no jeito dele ser, tá? Então ela gosta do cafajeste. Só que elas negam isso. Essa que é a grande sacanagem. A nossa sociedade como um todo nega isso. Fala que as mulheres são seres apaixonados, sensíveis, essa conversa fiada. Do mesmo jeito que os homens assumem que gostam da mulher bonita, se as mulheres assumissem que gostam dos caras ricos, de forma ampla e escancarada, a nossa sociedade estava muito melhor do que está hoje, tá? Então é isso. Isso tem um problema muito grande para a sociedade por conta de uma coisa chamada princípio de Pareto. O princípio de Pareto é uma regra chamada 80-20, tá? Significa que 80% das mulheres elas correm atrás dos 20% dos homens mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo, me desculpe, mais poderosos. E nesse quantitativo aí, tá cara com dinheiro, tá cara com cafajeste, enfim, né? Então assim, é uma conta que nunca vai fechar. Dentre essas vertentes que eu falei de poder, tem os bandidos, né? Que são os caras cafajestes. Um exemplo muito claro que a mulher gosta de cara bandido são algumas doenças, algumas variações psicológicas, né? Que se chamam ibistrofilia. É uma doença, vamos dizer assim, uma variação psicológica que a mulher gosta, se sente atraída por bandidos. Tá? Elas adoram bandidos, estupradores, assassinos. Eu já falei em outro vídeo, hoje virou item de sedução tornozeleira eletrônica. Tem gente que bota uma tornozeleira eletrônica de mentira no pé para poder sair para festinha para pegar mulher. Hoje mesmo eu já vi mais uma notícia dessa aí que eu recebi no WhatsApp aqui. E também existe a síndrome de Estocolmo, que é uma mulher quando ela é muito coagida, por exemplo, em sequestro, né? O sequestrador vai, ameaça, né? Faz aquela pressão psicológica em cima da mulher, ela se sente atraída por ele. Ela tem um tesão nesse cara. E também é uma variação, né, psicológica do estado que seria normal. Síndrome de Estocolmo, uma mulher que se sente atraída por quem está, né, ali agredindo ela, vamos dizer assim, expondo ela a um estresse muito grande. Eu tinha falado em outro vídeo como que as mulheres fazem com os caras. Elas fazem testes emocionais, joguinhos emocionais e infernos emocionais. Esses testes emocionais, quando ela não conhece o cara direito, conhece só de vista, passa por um cara na rua ou vê um cara na festinha, ela meio que faz uns testinhos emocionais para ver se aquele cara é alfa, se não é, se está interessado nela, se não é. Então ela passa perto do cara, finge que caiu alguma coisa e abaixa para pegar, para levantar a bunda perto do cara para ver se o cara vai encarar ela. Então são testes emocionais. Os joguinhos emocionais ela faz durante um relacionamento já. Então o cara tá namorando ou tá casado com a mulher, ela fica fazendo joguinhos emocionais.
ela fica falando que sonhou com outro homem para ver o que o cara vai falar, entendeu? São algumas provocações que elas fazem. O inferno emocional já é quando a mulher está saindo do relacionamento. Quando ela está abandonando o cara, ela já ligou a tecla foda-se pro relacionamento. Ela já não quer mais, ela já não cogita mais a hipótese de ficar com aquele cara. Então ela começa a fazer vingancinhas, provocações emocionais para sacanear o cara. Um exemplo muito forte disso é quando a mulher termina o namoro com o cara e no outro dia ela já posta foto no Facebook abraçada com outro cara na rua, ou passa de mão dada com outro cara perto do ex-namorado. Tá? Isso é um inferno emocional. Elas fazem isso com homens decentes, tá? Elas não fazem isso com cafajeste, elas fazem isso com pessoas de bem, principalmente betas, né? Homens betas. Existe também o friend zone, né? Que é a mulher, quando ela joga o cara quando ela fala que considera o cara apenas como amigo. Eu tô falando essas coisas assim meio soltas para poder costurar isso tudo junto agora. Acho que a melhor hora para falar é agora, no friend zone. É o seguinte, cara. A mulher, como eu falei no vídeo que eu postei ontem, ela conhece um cara decente, um cara legal, um cara honesto, e quanto mais ela vai vendo que o cara é um cara legal, um cara decente, mais ela vai criando, mais ela não vai gostando do cara. Vamos supor o seguinte, vamos supor que a mulher olha o cara na rua, na festa, e ela se sente interessada naquele cara. Aí ela começa a dar mole pro cara. Vamos supor que ela vai atrás do cara e dá mole pra ele, tá? Igual já aconteceu comigo. E ela começa a dar mole pro cara, pega o telefone do cara, chama o cara pra sair, ela se joga em cima do cara. E o cara pensa assim, me dei bem e tal. Aí vamos supor, o cara, né, uma mulher bonita, jovem, tá ali dando mole pra ele se anima todo. Opa, arrumei uma mulher aí interessante. Quando ela começa a conhecer o cara, e ela começa a ver que o cara é um cara honesto, um cara decente, um cara trabalhador, o que acontece? Ela começa a perder interesse nesse cara, ela começa a perder tesão nesse cara. E aí ela começa a se afastar desse cara. Aí aquela fase, por exemplo, que o cara manda 10 linhas de mensagem para ela no WhatsApp, ela demora 1, 2 dias para responder e responde simplesmente assim, também acho. E aí quanto mais ela se afasta do cara, mais o cara corre atrás dela, porque o cara acha que, tipo assim, não, eu tenho valor, sou um cara legal, sou um cara decente, deixa eu mostrar isso pra ela que ela vai se interessar por mim também do mesmo jeito que eu tô me interessando por ela. Só que funciona ao contrário, quanto mais ele corre atrás dela, mais ela corre dele, até porque quanto mais ele mostra pra ela que ele é um cara decente, menos atração por ele ela sente. E aí, a mulher tem que, nesse momento, ela se sente incomodada com a presença do cara honesto, do cara decente, porque ela tem que enxergar a sombra dela. Ela tem que perceber que ela não gosta de pessoas decentes, ela gosta de bandidos, de canalhas, cafajestes. Então, quanto mais o cara honesto se mostra para ela interessado e se mostra correto, de bem, mais ela percebe que ela gosta de bandido, safado, canalha sem vergonha. E isso é um confronto muito forte dentro da mente da mulher, do ego dela lá, um confronto dela com ela mesma. E ela vai fugindo desse cara, do cara decente, mas o cara decente vai se jogando cada vez mais, correndo atrás dela. E aí, por que existe o friend zone? É um jeitinho, uma tática da mulher não assumir para ela que ela gosta de bandido. E ao mesmo tempo, para ela frear o cara honesto que está correndo atrás dela. Porque quando ela inventa na cabeça dela que ela enxerga o cara apenas como amigo, ela consegue se proteger um pouco dessa questão dela enxergar o próprio lado negro dela. Porque ela justifica para si o seguinte: eu não gosto dele porque eu percebo nele uma amizade muito verdadeira. Nós temos uma força de amizade muito grande. Eu não posso estragar essa amizade com conotações sexuais. Então ela justifica para dentro de si, mentindo para si, que ela não sente atração pelo cara, não sente tesão pelo cara honesto, porque enxerga ele apenas como amigo. E aí ela meio que deixa ainda escondidinho dentro dela, embora ela saiba, que ela gosta de bandido, safado, cafajeste. Por isso que existe a questão do friend zone. E se o cara não aceita esse friend zone e continua indo em direção a ela, querendo ela como namorada, querendo, né, ela como uma mulher, chega a um ponto que ela tem que olhar para o lado negro dela e perceber que ela detesta aquele cara decente, porque ele é decente, e ela ama, adora os caras cafajestes, porque eles são canalhas sem vergonhas. E nesse momento,
ela passa a pisar no cara que gosta dela, decente, e passa a odiar esse cara. Ela cria repulsa por esse cara. Porque cada vez que esse cara se direciona para ela, mais fica às vistas dela que ela é uma vagabunda que gosta de cara safado. Ela detesta os caras decentes. Por isso que existe essa questão do friendzone. E outra coisa, a mulher gosta, se sente atraída por poder, né? Igual eu falei no começo. E poder se divide basicamente em dinheiro, liderança, coerção, enfim. O cafajeste é todas as formas de poder que não seja o dinheiro. E eu lembrei daqueles clipes de funk ostentação, né? O que é ostentar? Ostentar é você mostrar para as pessoas as suas posses, né? Mostrar o seu poder. Isso é ostentar. E a mulher, ela se sente atraída justamente por isso, pela ostentação, pelo poder. Os funkeiros, embora eu não goste de nada do funk, eu detesto o funk, mas mesmo assim eles tiveram uma sabedoria muito grande em pegar essa palavra e apropriar ela, né, na conotação do funk. Que é isso que atrai as mulheres, ostentação. O bandido, ele ostenta poder. O bandido, ele ostenta a arma na mão justamente para mostrar que tem poder. O cara rico ostenta carro importado para chamar as mulheres, né? Chamar a atenção delas. Então, isso que chama a atenção das mulheres. Aí vale prestar atenção numa coisa. O feminismo, ele vem atacando e destruindo a masculinidade. Ele vem, né, encarando os homens e tentando tirar o homem do seu lugar na sociedade. Então o feminismo vem tornando as mulheres cada vez mais másculas e tornando os homens cada vez mais afeminados. Uma desmoralização constante da figura masculina. E, cara, para a mulher se sentir atraída pelo homem, para ela sentir interesse sexual pelo cara, né, ela precisa admirar ele, ela precisa respeitar ele. Por isso que ela busca cara que ostenta, ela busca cara que tem poder. Porque, de certa forma, ela admira aquele cara, porque ele é o bandido mais forte do bairro, ele é o cara mais rico da cidade. Ela tem que ter essa espécie de admiração. E o feminismo vem agredindo a identidade masculina, ou seja, o feminismo vem forçando as mulheres a não admirarem os homens. Tá? Um exemplo muito claro disso é a Maísa, aquela atriz mirim, né? Ela disse agora esse dia na televisão aí, na reportagem aí, que ela ama o namorado apesar de ser homem. Então, assim, olha como é que o feminismo vem desconstruindo o respeito, a admiração pelo homem, pela figura masculina. Então, quanto mais o feminismo destruir a figura masculina, né, essa forma racional da mulher enxergar o homem com um ar de admiração, menos tesão, menos satisfação sexual as mulheres vão sentir na interação com os homens. E quando eu falo tesão que as mulheres sentem pelo homem, estou falando de forma racional. Ela admirar o cara de forma racional. Como eu suponho, né, que antigamente existia. A mulher admirava o cara porque ele era um bom pai de família, um cara respeitador, um cara trabalhador. Eu suponho isso, tá? Se a mulher no passado admirava o cara meio que de forma racional por essas qualidades, ela sentia algum tesão sexual por ele. Hoje o feminismo destruiu qualquer tipo de respeito que as mulheres têm pelos homens. Então, só sobrou, né, a natureza, né, na sua sabedoria, só sobrou uma forma dela fazer a fêmea se interessar pelo macho, né, na espécie humana, que é aquela atração mais rústica, aquela atração instintiva, arcaica, fisiológica do corpo. Que a mulher, né, no caso como fêmea da nossa espécie, para ela se direcionar ao macho da espécie, sentir interesse e atração sexual por ele, ela está se valendo desse instinto mais arcaico, que é o poder, né, a ostentação pela brutalidade. Por isso que esses homens cafajestes, safados, bandidos têm destacado tanto, as mulheres têm buscado tanto esses caras, porque ela não sente mais admiração pelo homem de forma racional, porque o feminismo vem destruindo isso a todo instante. Então ela se sente atraída pela forma mais, vamos dizer assim, mais arcaica, para essa parte mais ancestral, vamos dizer assim. Então é pela violência. Você imagina, por exemplo, aquelas cenas da savana africana, onde tem aqueles búfalos, tem aquelas manadas lá daqueles bichos, brigando os machos uns com os outros, batendo cabeça, dando chifrada um no outro. E o macho mais violento, mais forte daquela manada, daquele bando, é o que vai ter acesso às fêmeas da manada. Então, assim, de certa forma, funciona dessa forma hoje a humanidade.
como as mulheres não admiram mais os homens pelas qualidades deles, porque o feminismo destruiu isso, ela admira um homem de forma mais arcaica, instintiva, pela violência do cara, pelo poder que ele tem. Então o bandido, por exemplo, chama a atenção das mulheres à torta e à direita. E enquanto as mulheres não voltarem a admirar os homens, elas não vão voltar a sentir tesão pelos caras, e isso vai interferir no próprio orgasmo delas, porque a mulher, ela se sente estimulada, não é igual o homem, que tem praticamente o estímulo só corporal, vamos dizer assim, do tato. A mulher, ela precisa ter um conjunto de coisas para se sentir estimulada sexualmente e ter orgasmo, né? Ela tem que ter um estímulo físico, emocional, psicológico, então todas essas questões. Há pouco tempo mesmo saiu uma reportagem, se não estou enganado, é uma reportagem americana, falando que as mulheres que se envolviam com caras ricos atingiam muito mais facilmente o orgasmo. E por quê? Porque a riqueza é uma forma de poder, é uma forma de ostentação. E isso facilita com que a mulher sinta orgasmo, porque a mulher funciona para si. Eu já falei isso no outro vídeo também. A mulher não gosta do cara, ela gosta de como o cara a faz sentir. Então o cara rico a faz sentir bem porque ele tem muitos recursos para prover ela. O cara violento a faz sentir bem também porque ele de certa forma deixa transparecer que todo aquele poder que ele tem está à disposição dela. Então a mulher precisa desse conjunto de coisas para se sentir o estímulo, para ter acesso ao orgasmo. Se ela não admira o cara, ela não vai sentir orgasmo. E é por isso que as mulheres estão hoje ficando sozinhas, se embrenhando em baladas a todo custo, se envolvendo com todo quanto é tipo de cafajeste e canalha, porque esse estímulo, né, agressivo, vamos dizer assim, que esses caras trazem para elas, é que traz para ela a chance de pelo menos uma vez na vida ela sentir orgasmo. Vale lembrar que muitas mulheres nunca sentiram orgasmo. Passaram a vida inteira sem saber o que é isso. Só sabia o que era isso ouvindo outras mulheres falando ou lendo algum tipo de artigo. Então elas têm dificuldade para conseguir orgasmo. E ela só vai sentir atraída por caras que ostentem, né, que tenham algum tipo de poder. E hoje em dia, como o feminismo destruiu a identidade masculina na sociedade, né, o homem de valor, elas conseguem ter esse estímulo em caras violentos. Vocês querem ver um exemplo muito bacana? Vocês já viram aquelas reportagens policiais, né, que mostra a polícia invadindo algum morro, prendendo bandidos e tal? Vocês já viram quando a polícia pega aqueles bandidão mesmo mais tenebrosos e joga ele no camburão? E aí o repórter vai entrevistar aquele bandido, e aquele bandido tem aquele olhar de que é o dono do pedaço, mesmo ele estando algemado, estando todo sujo, estando cheio de pancada da polícia às vezes, ele está com aquele olhar como se fosse o dono do mundo, aquele olhar que ele intimida as pessoas. Você imagina esse cara, esse homem, com esse olhar de dono do mundo que ele tem quando está preso, quando ele está fudido, né? Você imagina um cara desse solto dentro da área que ele comanda, numa baladinha, numa festa ou qualquer coisa do tipo. É um olhar de domínio. É uma postura de domínio. É isso que chama a atenção das mulheres. Quando você pensar, o que essa mulher viu nesse cara? É aquele olhar de dominância. É aquele olhar de dominância. Isso que faz a mulher ficar pingando pelo cara, tá? Pelo bandido. Acho importante entender isso. Quando a mulher encontra um cara decente e ela enxerga a sombra dela, tem que encarar que ela gosta de bandido, não gosta de cara honesto, ela tem que criar historinhas, né, historinhas com né, na cabeça dela, para poder criar atributos negativos para esse cara decente, para ela ter algum motivo para ela se afastar desse cara. E na medida que ela se afasta, que ela se aproxima de caras cafajestes, que ela se envolve com cara cafajeste, ela precisa inventar mentiras, né, e historinhas também com para justificar ela estar com esse cara bandido. Então ela tem que inventar historinhas boas para colar com esse cara bandido, e ela tem que inventar historinhas ruins na cabeça dela para ela se afastar do cara decente, para ela não se sentir culpada pela indecência, vamos dizer assim, imoralidade das ações dela. Por exemplo, a mulher que se envolve com bandido, o cara, vamos supor, é traficante, vende droga, destrói inúmeras famílias, tem arma, mata pessoas, assalta pessoas, né, faz um monte de coisa ruim. Mas na cabeça da mulher ela só vai enxergar uma coisa: ele é quem protege a comunidade lá. E a comunidade toda depende dele. Ele é um cara maravilhoso que ele protege a comunidade. Então ela cria essa historinha de que o cara é uma espécie de herói para justificar ela estar com ele. Na verdade ele protege a comunidade porque ele é um bandido. Ele protege a comunidade de quem? Da polícia,
que é a lei, né, a ordem, que é o poder do Estado, e protege a comunidade de outros criminosos, né, rivais que tentam invadir lá por causa dele. Então, se a comunidade está sendo atacada, é única e exclusivamente porque esse bandido está lá. Então, assim, você vê como é que a mulher deturpa a história e cria uma fantasiosidade para botar aquele cara mau caráter como alguém de valor, e ela vai criar historinhas para poder atribuir características ruins para os caras decentes que se interessam por ela, para ela justificar na cabeça dela o afastamento desses caras. Então, por isso que ela faz também joguinhos, inferninhos emocionais, joguinhos emocionais. É uma forma dela provocar o cara decente, para ver se esse cara decente faz alguma bobagem, e aí ela possa justificar para si. Aí, tá vendo? Ele fez isso, ainda bem que eu não dei chance para ele, eu sabia que tinha alguma coisa de errado com ele. Por exemplo, a mulher fica pisando emocionalmente do cara, aí o cara vai lá, vamos supor, perde a cabeça e agride a mulher. Aí ela vai denunciar esse cara na delegacia, né? Ela não vai fazer isso, por exemplo, com o Cafajeste, porque ela gosta do Cafajeste, ela se sente atraída por ele, né? Ela tem respeito, ela admira o Cafajeste. Então ela jamais vai lá na polícia, por exemplo, registrar ocorrência contra o Cafajeste. Ela vai justificar contra pessoas que gostam dela. Eu quis contar toda essa história aqui para tentar fazer uma coletânea de tudo que é importante aqui no mundo MGTOW, né? Por exemplo, 5 dicas para identificar uma modernete promíscua, né? Essas mulheres moderninhas aí que são putas, que se fazem de santa, mas na verdade são a maior vagabunda do pedaço. As 5 características são as seguintes: são jovens, bonitas, sempre tá solteira, nunca tem um relacionamento sério com ninguém, ela nunca namora um cara 6 meses, de repente termina, depois arrumou outro namorado 1 ano, depois termina. Não, ela tá sempre sozinha. Ela é bela, jovem, mas tá sempre sozinha. Faz faculdade, ou fez faculdade, e trabalha atualmente, ou já trabalhou. Esse conjunto de 5 coisas é uma característica que, quando você identifica isso numa mulher, você já sabe que ela é uma promíscua, porque ela pode estar ali se fazendo de santa, estar solteira, mas na verdade está transando com todo mundo. Só que ela faz isso mais escondido, a maioria das vezes. Um exemplo disso, por exemplo, a mulher se fazer de santa na cidade onde ela mora, e ela sempre viajar final de semana para outros cantos, ou ir passar carnaval longe, e lá ela vai para suruba, vai para putaria de tudo quanto é tipo. Hoje, por exemplo, nós temos inúmeros aplicativos aí que facilitam muito a vida da mulher para ela ser promíscua, né? Então ela cria um cadastro num aplicativo desse, marca com um cara que ela conhece no aplicativo para transar na outra cidade, e ela tá sempre transando com caras diferentes, maior puta do pedaço, mas na cidadezinha dela ninguém vê ela com ninguém, então acha que ela é uma santinha, né? Eu volto a dizer, eu prefiro muito mais as putas do puteiro do que essas mulheres que estão aí na baladinha. A puta do puteiro tem muito menos parceiro sexual do que as mulheres da baladinha hoje em dia, tá? E quando chega no UOL, né, elas ficam nessa putaria, nessa promiscuidade, enquanto estão no oba-oba na juventude. Quando elas estão chegando ali nos 30 anos de idade, que é o UOL, ela começa a querer arrumar um trouxa para poder assumir um relacionamento, porque nessa fase ela já não consegue mais ter acesso a homens alfa, né? E então ela tem que tentar arrumar alguém para ela encostar. Então ela tenta, quando chega aos 30 anos de idade, ela começa a querer arrumar algum cara para colar, algum otário, algum trouxa, e também começa a querer ter filhos, se ela já não teve antes. E a questão do filho, a gente sabe que é perigoso porque envolve a questão de pensão alimentícia, né? É isso que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Eu vou gravar um outro vídeo de continuação, mas para esse não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui, no outro vídeo eu continuo. Beleza, galera?